Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tesouro Oculto. Bom, esse vídeo hoje é para nossa reflexão. E para reflexão nossa, eu gostaria de abordar um assunto sobre as três vontades de Deus, que seria a vontade natural, a permissiva e a absoluta. Bom, a vontade natural é aquela que a Bíblia diz que Deus quer que todas as almas sejam salvas e que não venham à condenação. Ou seja, a vontade de Deus é que as almas sejam salvas, mas a decisão é sua, Deus não interfere. Mesmo Deus podendo, ele não vai te salvar se você não quiser buscar a sua salvação, assim como se busca o ouro e a prata. Porque Deus te deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio desde o Gênesis, né? Desde o Jardim do Éden, quando Caim e Abel, né? A Bíblia diz que Caim, Deus disse para ele: o pecado jaz à porta, cumpre a você dominá-lo, a ti dominá-lo. E a Bíblia diz que Caim não dominou o pecado, o mal, e ele matou seu próprio irmão. Ou seja, o livre-arbítrio. Então Deus, embora ele possa salvar a humanidade inteira, mas só serão salvos aqueles que buscam a salvação. Bom, a vontade absoluta de Deus é aquela que quando Deus quer, ninguém pode mudar. A Bíblia diz que Faraó não queria libertar o povo da escravidão e Deus decide usar Moisés como instrumento, como um canal, como um representante de Deus. E a Bíblia diz que Faraó endurece o coração. Quando Deus quer, não existe quem possa resistir. Quando Ele quer, Ele vai cumprir sua vontade, nem que seja a qualquer custo. É tanto que Ele envia Moisés, causa as 10 pragas, Faraó não resiste e liberta o povo, porque Deus tinha uma vontade absoluta de libertar o seu povo. E a sua vontade permissiva, é essa que eu quero falar hoje, sobre um personagem, Jó. Vocês lembram que certa vez o inimigo vai até o trono de Deus e Deus pergunta: de onde vem Satanás? E ele diz assim: de rodear a terra e passear sobre ela. E Deus pergunta: você tem visto meu servo Jó, homem reto, sincero e desvia-se do mal? Aí ele diz assim: mas também você deu ele tudo. Você deu ele tantos bens. Jó tem tudo de bom. Deixa que eu toque então nele. E a Bíblia diz que Deus, pela sua vontade permissiva, permite que Satanás toque em Jó. E uma história interessante, que logo em seguida, a Bíblia diz que Satanás desce e os filhos de Jó estavam reunidos dentro de um galpão. E a Bíblia diz que aquele galpão desmorona e mata todos os filhos de Jó, filhos e filhas. Mata a família de Jó praticamente inteira num minuto só. Satanás toca naquilo mais importante e precioso, no seu bem mais precioso que Jó tinha, que era a sua família, o seu maior patrimônio. Mas se não bastasse, logo em seguida vem um outro mensageiro dizendo: olha, todos os seus animais morreram de uma vez só. Não sobrou nenhum para contar a história. E Jó, com aquele choque já de ter perdido toda a sua família, ele não descobre que ele está lutando contra uma força muito grande e invisível. Mas Jó não desiste de Deus. É tanto que a sua esposa, ele diz assim: por que você não abandona Deus e morre? Porque viver o momento que você está vivendo, será que vale a pena viver? E Jó diz para ela: eu nasci nu e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele exaltava Deus mesmo nas adversidades. Mas se isso não fosse suficiente, Satanás ainda toca na saúde de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele adquire uma enfermidade que
o seu corpo coçava tanto que ele precisava coçar o seu corpo com um caco de telha, a ponto de arrancar a pele do corpo, por causa da coceira. Mas Jó tinha uma coisa de precioso, que era a sua fé. É tanto que Jó, ele diz assim: eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Depois daquela força invisível tocar na família de Jó, tirar todos os seus bens e ainda deixar Jó vulnerável na sua saúde, Jó permanecia fiel ao Senhor. A Bíblia diz que tudo começa a mudar quando no capítulo 42, versículo 10, Jó ele diz assim: bem sei eu que nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos. Jó tinha convicção e certeza de que Deus era tinha o maior poder. Embora ele estava lutando contra uma força invisível, que todo o seu fracasso não dependeu dele. Todo o seu fracasso não dependeu dele, com uma força que lutava para destruí-lo, ou destruir sua família, destruir seus bens, destruir sua saúde. Mesmo Jó, que deveria ter vários traumas, ele tinha fé que Deus, com o seu poder, mudaria o quadro da sua vida. É tanto que quando Jó recebe os seus amigos em casa e os seus amigos dizem assim: por que você não converte ao Todo-Poderoso? Por que você não se volta para Deus? E aí a Bíblia diz que Jó começa a orar por seus amigos. E no momento em que ele ora pelos seus amigos, Deus decide a mudar a sua história novamente. E a Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo quanto ele havia perdido. Deus restaurou a sua família, que deu ele filhas maravilhosas. Deus restaurou os teus bens em dobro e Deus curou a sua enfermidade. Vale a pena ser fiel a Deus, porque se você estiver lutando contra uma força invisível e você não tem ciência disso, saiba que o Deus que nós servimos tem poder para mudar a sua história. Jó acreditava no poder de Deus, por isso Deus mudou novamente a vida de Jó. Mesmo uma pessoa que era para ter vários traumas na vida, ele foi feliz por confiar na pessoa bendita do Senhor nosso Deus.